Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, pessoal. É sempre um prazer estar aqui para vocês. Vamos dar sequência com a resolução dos nossos exercícios. Temos agora o exercício número 3. Então, vamos lá ao que é que diz o exercício. Temos aqui a informação. Exercício 3. O condomínio Kamama Golden necessita obras de requalificação, as quais, por razões de planificações, terão início daqui por 2 anos, decorrendo as mesmas nos 18 meses seguintes. De acordo com o orçamento apresentado pela empresa de construção civil, que se pressupõe realizar as obras, estas implicarão, após o seu início, o dispêndio de 20.000 unidades monetárias em cada trimestre. Por questão de prudência, os condôminos decidiram construir um fundo de poupança, para o qual verterão entregas mensais antecipadas até ao início dos trabalhos. A linha A, a linha única, para uma taxa efetiva de 4%, determine o montante de entregas a realizar mensalmente pela totalidade de condôminos. Prontos, pessoal. Há um condomínio que necessita de obras de requalificação e a empresa já deu orçamento. A empresa disse aos moradores do condomínio que trimestralmente os moradores terão que fazer a entrega de 20.000 unidades monetárias. Então, para eles se precaverem, porque a obra começa daqui a 2 anos, eles decidiram constituir um fundo de poupança. Então, eles vão fazendo depósitos mensais, foi a decisão deles e o acordo com o banco, para que dentro de 2 anos eles possam trimestralmente entregar sem problema algum 20.000 unidades monetárias. Então, pessoal, a taxa acordada foi de 4% e disseram que é efetiva. Isso foi a taxa acordada com o banco, né? Uma vez que acordaram depósitos mensais e uma taxa efetiva de 4%, então é intuitivo concluir que trata-se de uma taxa mensal. Pronto, não foi dita aqui a periodicidade da taxa, mas por se ter dito que os depósitos do fundo de poupança são mensais e a taxa é efetiva, assumimos como sendo uma taxa efetiva mensal, uma taxa ao mês com capitalização mensal. E o que pedem é que se determine qual o valor que os condôminos entregarão mensalmente. Sabe-se que eles terão que entregar trimestralmente 20.000 unidades monetárias, porém não se sabe o quanto é que eles têm que depositar mensalmente no fundo de poupança para que dentro de 2 anos eles possam entregar sem problema algum 20.000 unidades monetárias em cada trimestre. Então, pessoal, estamos diante de um exercício típico de rendas de termos constantes, porque aqui será entregue 20.000 unidades monetárias em todos os trimestres e eles verterão depósito com o mesmo valor em cada mês. Então, o intervalo de tempo entre os termos é constante e o valor dos termos também são constantes. Então, estamos diante de 2 rendas de termos constantes. Primeiro, uma renda trimestral e, do outro lado, uma renda mensal. Então, pessoal, as rendas trimestrais serão entregues no final de cada trimestre, porque não se foi dito o contrário, não se foi dito que os termos trimestrais serão entregues no início do trimestre. Então, assumimos que é o comportamento normal. A renda trimestral é uma renda postecipada, uma renda normal. Porém, a mensal do fundo de poupança serão rendas antecipadas, porque disseram aqui, por questões de prudência, os condôminos decidiram construir um fundo de poupança para o qual verterão entregas mensais antecipadas. Então, a renda mensal para os condôminos será antecipada, serão rendas pagas no início de cada período. Então, vamos a isso, pessoal. Prontos, pessoal. Primeira fase, análise e extração dos dados. O que é que temos aqui? Necessita de obras de requalificação, as quais, por razões de planificação, terão início daqui a 2 anos. Então, as obras terão início daqui a 2 anos. Podemos descrever isso e analisar se 2 anos seriam quantos meses e quantos trimestres, né? Para homogeneizar a periodicidade dos nossos termos. Daqui a 2 anos, 24 meses, 8 trimestres. Então é isso, pessoal. As obras terão início daqui a 2 anos. O que mais temos? Duração da obra, 18 meses.
6 trimestres. Estamos nada mais nada menos do que homogeneizar os dados em função da periodicidade dos termos. Bom, de acordo com o orçamento apresentado pela empresa de construção civil que se propõe realizar as obras, estas implicarão após o seu início o dispêndio de 20 mil unidades monetárias em cada trimestre. Então, pessoal, gastar-se-á com a requalificação do condomínio 20 mil unidades monetárias em cada trimestre. Então, aqui uma renda trimestral, né? Pessoal, o que é que temos em termos da nossa renda trimestral? Nós temos como valor dos termos 20 mil unidades monetárias. Então, o que mais temos? Por questões de prudência, os condôminos decidiram construir um fundo de poupança para o qual verterão entregas mensais antecipadas até ao início dos trabalhos. Temos aqui mais uma renda mensal. Sabemos que são antecipadas, que são rendas antecipadas, rendas cujos termos são pagos no início de cada período. Então, a nossa renda trimestral, por não nos ter sido dito que são antecipadas, assumimos que têm um comportamento normal. No caso, postecipadas, pagas no final do período. Para os dois termos, consideraremos uma taxa ao mês de 0,04. Nice. Porém, sabemos que há necessidade de homogeneização. Ok, o valor dos termos mensais são desconhecidos. Temos também aqui a taxa ao mês. Ok, quantas vezes os condôminos terão de pagar 20 mil unidades monetárias? Claro que não serão infinitas vezes, né? E quantos depósitos os condôminos terão de fazer no seu fundo de poupança? Também não infinitos. Então vamos atrás dessa informação, pessoal. Se a obra terá duração de 18 meses, quer dizer que eles entregarão 20 mil unidades monetárias quantas vezes ao longo da duração da obra? As 20 mil unidades monetárias, pessoal, serão entregues trimestralmente. Então, 18 meses correspondem a quantos trimestres? 18 meses são 6 trimestres. Então, quer dizer que os condôminos farão 6 entregas trimestrais. Então, vamos acrescentar aqui o número de termos, ao que chamamos de N. A empresa receberá 6 trimestralidades. Os condôminos terão de entregar 20 mil unidades monetárias 6 vezes ao longo da duração da obra. Então, qual seria o número de termos mensais, pessoal, a serem feitos no fundo de depósito? Então, se a obra inicia daqui a 2 anos e o fundo de poupança está a ser constituído hoje, a partir de hoje, até o início das obras, eles fariam quantos depósitos mensais, pessoal? Os condôminos farão 24 depósitos mensais. Chamamos a isso de 24 mensalidades. Feito isso, pessoal, vamos homogeneizar aqui a nossa taxa. Reparem que aqui nós temos termos trimestrais, então não seria prudente usarmos uma taxa mensal. Teríamos que homogeneizar a taxa à periodicidade dos termos, pessoal. Em rendas, normalmente, tudo é ajustado à periodicidade dos termos, porque você não pode simplesmente pegar nos termos que são pagos trimestralmente e porque queremos usar meses, então vamos transformar as trimestralidades em meses. Os termos são pagos trimestralmente, temos que respeitar isso, isso é o que ocorre na realidade. Então a taxa tem que se ajustar a essa realidade, a não ser que se renegociem os termos trimestrais para mensais, por a homogeneização da periodicidade dos termos. A qualquer outra unidade envolveria a renegociação da periodicidade dos termos. Então, se as entidades já negociaram termos trimestrais, tudo o resto tem que se ajustar à periodicidade já negociada. Então, pessoal, o que tem que se fazer aqui é homogeneizar a taxa à unidade da periodicidade dos termos. E os termos nessa renda seriam pagos trimestralmente. Então, a partir de uma taxa efetiva ao mês, vamos achar uma taxa efetiva ao trimestre. Que regra é que usaremos, pessoal? Estamos a sair de uma efetiva e queremos ir para outra efetiva? Equivalência. Então, por um lado, eu tenho uma taxa ao mês com capitalização mensal de 0,4
E por outro, quero uma taxa ao trimestre com capitalização trimestral para poder usar com os meus termos trimestrais. Então vamos fazer aqui rapidamente o cálculo da taxa, pessoal. So let's keep on, pessoal. A nossa taxa ao trimestre com capitalização trimestral será igual a 0,124864. Great. Feito isso, para as rendas mensais, a nossa taxa será a taxa mensal de 4%. Boas. Então, em termos de dados, é isso. Vamos dar uma olhada na simbologia. O T representa o valor dos termos, o I representa a nossa taxa de juro, o N representa o número de termos que uma renda tem, A, valor atual dos termos, ou seja, o valor dos termos sendo reportados ao momento inicial, e S, valor acumulado dos termos, o valor dos termos sendo reportados ao momento final. Apresentada a simbologia, pessoal, vamos analisar o nosso problema em termos de diagrama, né? Pronto, vamos analisá-lo em meses. Sabemos que temos termos trimestrais, mas vamos analisar tudo em meses. Então, nós teríamos aqui no primeiro mês o valor atual dos termos mensais. Nós temos o valor atual dos termos normais, mas também temos o valor atual dos termos antecipados. Sempre que eu tiver que representar o valor atual de um termo antecipado, ao invés do simples A, eu vou colocar o A com um pontinho acima. Pelo fato dos termos serem antecipados, para além do valor atual no momento zero, nós também teremos o primeiro termo mensal, porque os termos são pagos no início de cada período. Então aqui teremos T1M. No momento 1 teremos o valor do segundo termo mensal. No momento 2 teremos o valor do terceiro termo mensal. E por aí iríamos. Então, sabemos que no total são 24 termos mensais. Então, essa contagem iria até o momento 24. Teríamos o 24º termo mensal, porque seria pago no início do período 24, que é o final do período 23. E o valor acumulado dessa renda se encontraria aqui. Agora vamos analisar os termos trimestrais, né? Que estariam do outro lado. Então, relativamente aos termos trimestrais, nós temos 6 trimestralidades que começam a vencer depois de 2 anos. Então, o primeiro termo trimestral venceria 3 meses depois de 2 anos. Os condôminos já teriam de pagar o primeiro termo trimestral, as primeiras 20.000 unidades monetárias. T1T. Estando aqui o primeiro termo trimestral, o nosso valor atual dos termos trimestrais, serem termos normais, estaria a um período antes do vencimento do primeiro termo. Reparem que aqui o valor atual antecipado se encontra no momento que vence o primeiro termo, porque o primeiro termo é pago logo no início do período. Porém, aqui o valor atual encontra-se um período antes do vencimento do primeiro termo. O segundo termo trimestral se encontraria 3 meses após o vencimento do primeiro termo trimestral. Então, no momento 30 vence o segundo termo trimestral. No momento 33 vence o terceiro termo trimestral e por aí vai, pessoal. Em termos de diagrama, esse seria o comportamento das nossas rendas, ok? Pronto, o que se pede é o valor dos termos, né? O montante de entregas a realizar mensalmente pela totalidade de condôminos. Então, para sabermos isso, nós vamos igualar as duas rendas, né? Conforme havíamos dito no início. Os depósitos mensais se transformarão nos pagamentos trimestrais. Então, nós temos que estabelecer uma equivalência entre rendas. E seria nada mais, nada menos do que igualar o que seria o valor atual das rendas mensais e o valor atual das rendas trimestrais, ou então igualar o valor acumulado das rendas mensais ao que seria o valor acumulado das rendas trimestrais. Podemos chegar ao valor dos termos mensais estabelecendo uma equivalência entre os valores atuais ou estabelecendo uma equivalência entre os valores acumulados. Teríamos que obter o mesmo valor. Em termos de fórmula, assim rapidinho, estão aqui as fórmulas, né? Mas sabemos que
nem tudo é necessário. Então vamos analisar na prática o que seria o nosso exercício. Até porque aqui são só uma parte das fórmulas, né? Para o valor atual mensal, nós teríamos isso, porém não nos esqueçamos que trata-se de um valor atual antecipado. Então vamos acrescentar o fator de antecipação. Então o valor atual dos termos mensais seria igual aos termos que atualizam até o momento zero e capitalizam mais um período, porque tratam-se de termos antecipados. Agora, para os nossos termos trimestrais, que são normais, né, nós teríamos, ao invés de antecipação, um diferimento, né? Porque para agendas antecipadas nós temos os termos atualizando para aqui, teríamos todos os termos atualizando até o momento zero. Já para os termos trimestrais, para a renda trimestral, nós numa primeira fase teríamos todos os termos atualizando até a origem, né? Até o momento em que se encontra o valor atual, e só então sairiam daqui para recuar até hoje. Só essa parte seria o seguinte: aqui seriam os termos trimestrais que atualizam a origem, né, até o momento em que os termos começam a ser formados, né, porque o primeiro termo é concluído no final do primeiro trimestre, então começa a ser formado 3 meses antes, né? Então aqui é onde todos os termos começam e reportados ao momento atual. Para os termos trimestrais, o momento inicial, o momento zero, só então vão sair daqui para serem reportados até o momento hoje. Então o valor atual normal sairia daqui até o momento hoje. Então esse seria o comportamento, e por conta disso teríamos que acrescentar um fator de diferimento, ou seja, quando ele sai daqui para aqui, ele está atualizado. Está atualizado quantos períodos? 1, 2, 3, 24 períodos, porque a forma de achar o fator de diferimento é fazer a data focal, no momento para o qual estamos a reportar tudo, menos o momento em que se encontra o nosso capital, o nosso valor atual. Então nós teríamos 0 menos 24. Nosso valor atual trimestral estaria atualizando 24 meses, porém sabemos que estaríamos a usar aqui uma taxa ao trimestre, e por conta disso nós teríamos que homogeneizar os 24 meses em trimestres. Aqui também nós estaríamos a usar uma taxa mensal, então vamos colocar aqui taxa mensal, aqui taxa trimestral. Ok, então vamos lá colocar o fator de diferimento, e o fator de diferimento seria nada mais nada menos do que elevado a menos 10, ou seja, elevado ao período de diferimento. Então pessoal, essa seria a fórmula para o valor atual diferido. Então seria uma questão de substituirmos os dados todos homogeneizados, né? Então pessoal, conforme analisamos, teríamos o valor atual mensal no início, né, no momento zero, porque os termos mensais começariam a vencer hoje, começariam a ser depositados hoje, no momento da celebração do contrato, e teriam a duração de 2 anos. Ou seja, por serem mensais, seriam 24 mensalidades, a última vencendo no momento 23, porque são pagas no início de cada período. O momento 23 é o início do período 24. Então, aqui no momento zero teríamos o valor atual dos termos mensais e o primeiro termo. E no momento 24, que são depois de 2 anos, ou seja, o primeiro trimestre depois dos 24 meses, vence o primeiro termo trimestral. E por conta disso, teríamos o valor atual trimestral no início do vencimento dos termos trimestrais, um período antes, no caso um trimestre antes do vencimento do primeiro termo trimestral, que seria o momento 24. Então, reparamos também, enfatizamos aqui que é um prazo de diferimento, porque nós estamos a analisar o valor atual. Então, tudo teria de ser reportado ao momento hoje. O valor atual dos termos trimestrais se encontra no final dos 2 anos, terá de ser reportado também para o momento hoje. E temos aqui um prazo de 24 meses de diferimento. O que é o diferimento, pessoal? O diferimento é nada mais nada menos
do que um intervalo de tempo no qual não há vencimento de termos. Reparem que os termos trimestrais começam a vencer depois dos 2 anos, então aqui dentro dos 2 anos não tem vencimento de nenhum termo trimestral e o valor atual trimestral precisa ser reportado até o momento zero, então passará por um monte de períodos sem vencimento de termos. A esses períodos chamamos de diferimento, prazo de diferimento. E como é que determinamos então o prazo de diferimento, pessoal? Para determinar o prazo de diferimento, nós temos uma fórmula que teoricamente é a data focal menos o momento em que se encontra o valor atual ou valor acumulado. Para o caso do diferimento do valor atual trimestral, nós teríamos que calcular, a data focal, 0, menos o momento em que se encontra o valor atual, no momento 24. Então, o prazo de diferimento seria menos 24. Porém, 24 meses, e nós aqui, na base de cálculo do termo trimestral, nós estaremos a usar o trimestre, porque os termos são trimestrais, o valor atual é trimestral, a taxa a ser usada será trimestral. Então, teríamos que transformar os 24 meses em trimestres. E sabemos que 24 meses, pessoal, correspondem a 8 trimestres. Então, nós temos aqui nas informações, temos um diferimento de 8 trimestres. No início, isso para as rendas trimestral. Feito isso, vamos substituir os dados e analisar o que seria os nossos valores atuais e para procedermos posteriormente à igualdade dos mesmos. Great, então o valor atual mensal antecipado seria dado por valor dos termos mensais, que até então desconhecemos, que atualizam até o momento zero, utilizando essa fórmula. E por se tratar de termos que vencem no início de cada período, haveria necessidade de se fazer o ajuste acrescentando aqui um fator de capitalização, a que chamaremos fator de antecipação. Então substituímos a nossa taxa mensal, substituímos o número de termos e teríamos em termos analíticos S como nosso valor atual mensal antecipado. Para o valor atual trimestral, nós sabemos que não se tratam de termos antecipados, porque o exercício não diz que vencem no início de cada período, então deduzimos que são termos que adotam um comportamento normal, post-antecipados, Então teríamos o valor atual normal e não é uma renda antecipada, mas tem um prazo de diferimento, então nós vamos acrescentar aqui o fator de diferimento. Então vamos substituir os nossos termos trimestrais, que sabemos qual o valor. Teremos aqui a nossa taxa ao trimestre. Aqui teríamos o número de termos trimestrais. São 6 termos trimestrais, pessoal, porque a obra terá duração de 18 meses. Durante 18 meses, os condôminos farão pagamentos trimestrais, então eles farão 6 pagamentos trimestrais, Então, em termos analíticos, esses seriam os nossos valores atuais. O que é que vamos fazer? Igualar os valores atuais. Então teríamos isso, pessoal. O valor atual mensal antecipado teria de ser igual ao valor atual trimestral diferindo. Por que é que estamos a igualar? Mais uma vez, pessoal, porque são os fundos de depósitos que se transformarão posteriormente, daqui a 2 anos, nos pagamentos trimestrais. Então daí estabelecermos a igualdade. Desenvolvendo essa base de cálculo, nós teremos que o valor dos termos mensais será igual a 1995,47 unidades monetárias. Pronto, se não for isso, não sei o que é. Vamos analisar em termos de valores acumulados. Então, pessoal, se tivéssemos que determinar o valor dos termos mensais antecipados pelo valor acumulado, nós teríamos que reportar todos os nossos termos para o momento final, o momento N. Então seriam os 42 meses. Por quê? Porque seriam os 2 anos de vencimento dos termos mensais mais os 18 meses de duração das obras. O valor acumulado dos termos seria o valor de todos eles, das duas rendas, sendo reportado até ao momento N. Seriam todos os termos mensais sendo reportados até ao momento último dos seus vencimentos. Todos os termos mensais teriam de ser reportados até o momento 24. Onde é que teríamos então o valor acumulado dos termos trimestrais post-antecipados?
Pegaríamos em todos os termos trimestrais e reportaríamos até o momento final, até os 18 meses de duração da obra. E no próprio momento N, nós teríamos o último termo, o sexto termo trimestral. Aqui estaria o valor acumulado normal dos termos trimestrais. Ok, vamos olhar para o seguinte detalhe. Nós temos aqui o valor acumulado dos termos mensais antecipados no final do segundo ano. Porém, o momento N, o momento final das duas rendas, é 42 meses depois, os 24 meses mais os 18 meses de duração da obra. Então, o valor acumulado de mensal teria que ser reportado até o momento N também, porque valor acumulado é todos os termos ou todas as rendas sendo reportadas até o momento N. Mas reparemos no seguinte. A renda mensal só tem 24 termos, são esses que já foram reportados aqui até o momento 24. Porém, a renda precisa ser deslocada do 24 para o 42, porque 42 é o momento N, seria o momento final das duas rendas, né? Estabelecendo uma igualdade, uma equivalência entre duas rendas. Sabemos que a regra de ouro diz que para operar, comparar dois ou mais capitais, temos que reportar todos ao mesmo momento. Então, para estabelecermos uma igualdade, nós temos que reportar as duas rendas, os dois valores acumulados para o mesmo momento. O valor acumulado dos termos mensais antecipados se encontra no momento 24, porém não é a data focal. A data focal é o momento 42. Então, quer dizer que para se poder comparar esses dois valores acumulados, esse precisa sair daqui de onde está e vir para aqui, para o momento N. E, estando os dois reportados ao mesmo momento, nós já podemos estabelecer a comparação. Então, pegaríamos no valor acumulado mensal antecipados e reportaríamos até o momento 42. E por não haver termos mensais vencendo nesse intervalo de tempo, estaríamos diante de um diferimento, de um prazo de diferimento. Não há termos mensais vencendo nesse intervalo, do momento 24 até o momento 42. O valor acumulado dos termos mensais já foi formado aqui até o momento 24, então o valor acumulado em si vai capitalizar até o momento N e dessa forma considera-se esse prazo sem vencimento de termos mensais como sendo um prazo de diferimento. Então nós temos aqui o nosso valor acumulado mensal sendo capitalizado para o momento N com um prazo de diferimento. Então, seria nada mais nada menos do que analisar em termos de fórmula o que seria o valor acumulado dos nossos termos antecipados, analisar o que seria o valor acumulado dos nossos termos normais e depois considerar o prazo de diferimento do valor acumulado dos termos antecipados e estabelecer uma igualdade entre as duas rendas lá no final, a data focal. Então, pessoal, para o valor acumulado antecipado, nós teríamos o valor dos termos mensais que capitalizam 24 meses e depois capitalizam tendo em conta o prazo de diferimento. Para calcular o prazo de diferimento, fazemos a data focal menos o momento em que se encontra o valor atual ou o valor acumulado, né? Dependendo se o diferimento está no início ou no final. Na situação anterior vimos que estava no início dos termos trimestrais e aqui está no final dos termos mensais. Os termos trimestrais, nesse caso, não têm diferimento porque estamos a considerar que ele sai do momento 24 até o momento 42, simplesmente. Então, para se deslocar do momento 24 até o momento 42, temos vencimentos de termos trimestrais. Não temos nenhum prazo de carência. Porém, para sairmos do 24 para o 42, não temos termos mensais. Pronto, temos que ter em conta aqui no valor acumulado dos termos mensais o fator de antecipação, porque não deixa de se tratar de um valor acumulado antecipado. Bom, então estes dois seriam os valores acumulados das nossas rendas, dos nossos termos. Então, qual será o prazo de diferimento para os nossos termos mensais antecipados? Data focal menos momento em que se encontra o valor atual acumulado. 18 meses. E não há necessidade de transformarmos os meses porque estamos a falar mesmo dos termos mensais. Aqui todos os dados que estão a ser usados são mensais. Ou seja,
O nosso valor acumulado antecipado precisaria capitalizar 18 meses para chegar até a nossa data focal. E o valor acumulado trimestral não é nem antecipado nem diferido. Seria simplesmente a aplicação da fórmula do valor acumulado trimestral. O que faríamos é substituir os dados e ter consciência de que estamos a estabelecer uma equivalência. O valor acumulado mensal é formado no mês 24, quando iniciarem as obras ele termina, começam os pagamentos trimestrais. Os dois valores acumulados então, tendo os dados substituídos, seriam isso, pessoal. Desenvolvendo essa base de cálculo, teríamos que obter as mesmas 1995,47 unidades monetárias. Deixa o like, subscreva-se, partilhem o canal, pessoal, para ajudarem mais pessoas, mais estudantes. Coloquem dúvidas nos comentários e mandem propostas de exercícios. Um abraço, tamo juntos.